Olá, o Centro Espírita Casa de Jesus, situado no bairro de Benfica, da cidade do Rio de Janeiro, vem convidar a todos para uma palestra, um momento de reflexões especiais, hoje no dia 31 de dezembro de 2022. E esse é um período muito oportuno em que as pessoas fecham para balanço, param, querem refletir, porque houve um encerramento de um ciclo e o início de um outro. E é uma ótima oportunidade, é uma ótima desculpa, porque na verdade nós precisamos fazer isso constantemente. Mas que então utilizemos esse contexto, essa época, para fazer com seriedade e afinco. E para aproveitar e nós nos sensibilizarmos nessa necessidade e busca do autoconhecimento, dessa avaliação pessoal, trouxe uma música da Maria Elza Descarte chamada Olhos no Espelho. Passo além de mim, me atravesso, me conheço ao avesso, ouço a minha voz, meu silêncio, desafino, canto hinos, vejo sombras, vejo luz, quando os meus olhos cruzam-se no espelho e as verdades saltam. Mesmo assim eu vou além, me atravesso, me conheço do outro lado do avesso, lá também estou eu. Pois é, e aí nós nos investigamos, olhamos no espelho para poder nos enxergar como um todo e revirando o avesso, às vezes nos deparamos com as nossas imperfeições. E no estudo de hoje eu queria tocar numa específica muito delicada e que necessita muita luta e muita atenção, que são os vícios. E procurando pelo significado, nós encontramos alguns: tendência nociva para algo que prejudica, costume prejudicial. Então, duas palavras: tendência e costume para algo ruim. Um outro olhar em relação a vício, que eu vi em muitas pesquisas, é a busca por recompensa. Um mecanismo de nós termos alguma recompensa. E também eu encontrei que, no geral, o vício, as pessoas viciadas, elas desejam ser completas. Elas desejam plenitude, explicando então a necessidade por esses vícios. Mas nós precisamos ter um olhar em relação aos vícios, porque é um dos principais obstáculos ao nosso progresso. E quando a gente fala de progresso, não estou falando apenas de um dever, de uma necessidade. Estamos falando da nossa felicidade, da nossa alegria, da nossa leveza, da paz de consciência de saber que seremos melhores instrumentos de Deus, que estaremos mergulhados nesse mar de vibrações, em sintonia com quem nos ama, podendo agir da melhor forma e sentindo essa alegria profunda de podermos usufruir das nossas riquezas espirituais, das nossas virtudes. E nós, espíritas, temos privilégios em relação ao entendimento sobre vícios, porque nós podemos ter o olhar mais amplo. Naturalmente, com muita necessidade, as pessoas buscam apoio e ajuda, mas nós, espíritas, temos um olhar mais amplo porque concebemos as possibilidades de causas anteriores, muitas vezes seculares, desses vícios. Costume, tendência, que não vem dessa vida, que vem de 600 anos, um milênio, 3 reencarnações, bota aí uns 200 anos.
Então isso torna o desafio, o entendimento de que é algo bem mais complexo. Por outro lado, como espíritas, nós podemos conceber que o enfrentamento real, o combate no bem a este vício, nos dá o mérito da resistência. Porque o convite e a reflexão de hoje é que nós nos estimulemos a olhar e combater esses vícios. E nós, como espíritas, temos entendimento, a felicidade de sabermos que nós estaremos enfrentando algo muito urgente e muito necessário. Nós não estaremos fugindo, estaremos combatendo algo que atrasa substancialmente o nosso progresso e a nossa felicidade. Como espíritas também entendemos os problemas advindos da influência espiritual. Espíritos que porventura podemos ter feito mal, muito mal. Ou então espíritos que nós criamos sintonia e que vivem e se relacionam constantemente conosco e alimentam em nós esse desejo, essa busca por esses vícios. Então, nesse entendimento mais amplo, espiritual, dos vícios, nós temos aqui então alguns vícios, alguns os vícios mais comuns. E eu tenho certeza, né, que a maioria vai ver que tem um pezinho em alguma coisa, mesmo que seja de forma muito leve. Mas isso é uma avaliação muito importante para cada um de nós. Quais são os vícios mais comuns? A bebida alcoólica, o consumo de bebida alcoólica, de cigarro, as tecnologias. E isso aí, então, está sendo um problema muito sério. Porque as pessoas estão se estimulando muito constantemente em redes sociais, em relacionamentos digitais, pela internet, e em vídeos, em histórias, em coisas engraçadas, e ficam muito, muito, muito tempo do seu dia nisso. Vício no sexo, nos jogos. Os jogos digitais estão aí como exemplo de um vício muito comum. Apostas, também falando um pouco dos jogos, mas apostas, e as pessoas muitas das vezes se aventuram em apostas perigosas, em que podem trazer risco à sua situação financeira, da sua família. Um outro muito delicado, são os medicamentos. Em que a pessoa toma medicamentos para a ansiedade, medicamentos para o sono, em que de início a pessoa consegue melhorar algumas questões, mas acaba se viciando porque quer continuar gozando das consequências, dos efeitos daqueles medicamentos e tem dificuldade de sair. Vícios em compras, em consumo. Esse também é muito delicado porque nas propagandas televisivas, nas redes sociais, nós vimos as pessoas consumindo, as pessoas vestindo, usando, e a tendência é que nós façamos o mesmo. Muito difícil. Na comida, vício, compulsão alimentar. Outro muito delicado. Vício em trabalho. Como fuga das situações, das dificuldades da vida, focar no trabalho, focar excessivamente no trabalho, se desgastar demais. E interessante, que eu não encontrei na internet, mas acho super pertinente trazer para a reflexão nesse momento, que são os vícios de pensamento, os vícios mentais, pensamentos viciados em relação a pessoas ou situações, pensamentos cristalizados. Nós vimos na literatura espírita também as monoideias, aqueles pensamentos que ficam numa retroalimentação, num ciclo vicioso. E tudo isso nós podemos perceber claramente em comum a questão da busca por recompensas. Então nós estamos em casa e passamos por uma situação, uma frustração, e naturalmente vamos para aqueles pensamentos viciados naquela pessoa, com um olhar negativo, com um pensamento negativo, e ficamos alimentando as situações do passado. Isso constantemente
praticamente automaticamente. Não foi um vício que eu encontrei na internet, mas certamente é um vício muito sério, porque o pensamento, ele é a raiz das nossas atitudes, da nossa vibração. Então, todos nós, ou a maioria de nós, tem algum pezinho em alguma dessas situações. E aí, será muito feliz para nós se nós darmos a atenção e a busca por solucionar, por, por diminuir, por reduzir esses vícios, alimentando em nós as virtudes. E o que nós podemos lançar mão para conseguirmos nos superar e com a paz, com a alegria e superando esses vícios? Prece, muita prece que eleva nossas vibrações, o trabalho no bem. Nós vivemos no Brasil, nosso país historicamente é muito desigual, muitas injustiças e preconceitos acontecem. Basta que olhemos para o lado, no nosso bairro, no nosso quarteirão, vamos encontrar instituições onde nós possamos ser úteis, úteis de verdade, usarmos da nossa energia, da nossa vibração no bem. E aí, quem sabe diminui essa necessidade por recompensa naquele vício, se nós estamos nos sentindo plenos, felizes, revigorados no trabalho do bem que nós estamos praticando. É uma troca. É uma troca. Psicoterapia. Busca por ajuda com psicólogos. Importantíssimo. Evitando, dentro das possibilidades, ajuda de pessoas que não são profissionais. Se nós estamos passando e queremos tratar algo como espíritos, o entendimento de que às vezes podem ser séculos de costumes prejudiciais, nós precisamos de ajuda profissional. Vamos tomar cuidado com grupos de apoio, pessoas, influencers, que têm boa vontade, querem ajudar, mas não são profissionalizadas nas questões acerca da mente. Então precisamos de ajuda profissional. E um psicólogo, ele tem subsídios teóricos muito profundos para nos ajudar nessa caminhada do autoconhecimento. E aí nós podemos encontrar os gatilhos que nos levam aos mecanismos de recompensa que nós exteriorizamos através dos vícios. E assim, através da psicoterapia, conseguimos encontrar o entendimento de como nós funcionamos, como nós agimos, quais são, o que dispara essa recompensa e como nós podemos viver bem com essas dificuldades, com essas frustrações. Leituras e estudos, farta literatura espírita que nós temos, estudos na nossa casa espírita, quando nós vamos no salão, numa reunião pública, numa sala, assistir. Existem inúmeros amigos espirituais, nosso mentor está ali esperando há semanas para nós irmos àquela reunião, ouvir aquela palestra e conseguir aquele toque, aquele despertar, aquele insight para virarmos a chave mental, vibracional e conseguirmos sair, ou pelo menos diminuir essa situação de vício muito séria que estamos atravessando. Uma outra possibilidade que nós podemos lançar mão são as atividades físicas, porque esse mecanismo de busca por recompensa, muitas das vezes, é para suprir um desbalanço neuroquímico no nosso corpo. E as atividades físicas, por exemplo, nos ajudam a aumentar a quantidade de serotonina e de outros neurotransmissores que nos causam bem-estar, que vão causar aquela situação de euforia, de uma situação de bem-estar, ajudando inclusive na diminuição, na mitigação da busca por esse costume, por essa tendência prejudicial e nociva para nós. Buscar as boas relações, estar com pessoas que nos engrandeçam, que nos causam bem, que nos dão apoio, suporte, não fugindo, é claro, dos relacionamentos necessários ao progresso do que foi combinado na nossa trajetória reencarnatória, mas trago como observação
para refletirmos se estamos nas companhias das pessoas que nos fortalecem. Os tratamentos espirituais que as casas espíritas, que as instituições espíritas nos oferecem, é aquele momento gostoso que vamos ter no dia em que vamos ficar no nosso quarto, reclusos, vamos fazer uma leitura gostosa, vamos ouvir músicas bacanas, descansar, refletir. Momento nosso, momento que nós vamos nos sentir bem, nos sentirmos assim mais fortalecidos, em que a nossa vibração vai melhorar e vai mudar, podendo então conseguir mais forças para lidar com os vícios. E por fim, e mais importante, a vontade e a fé. A vontade, a principal ferramenta motora que nos impulsiona para vencer qualquer obstáculo. E a fé. A fé é muito importante porque, num contexto de vícios, nós às vezes não conseguimos enxergar possibilidades de melhora, nós não enxergamos nossas vibrações, não enxergamos os amigos espirituais atuando sobre nós, não sabemos os nossos desígnios, as potências, as facilidades que podemos ter em relação a essa luta. E aí entra o contexto do acreditar. A fé em Deus como a principal ferramenta de nosso apoio e suporte, a fé na vida futura, na nossa inevitável, nosso inevitável fim, que é a felicidade. E que assim, nessa época, possamos então nos sentir fortalecidos para vencermos nossas imperfeições, mas no estudo de hoje trago especificamente as questões do vício. Muita paz, muita alegria, muita busca de renovação para todos nós nesse período. Um grande abraço, que fiquemos com Deus.